como vocês podem ver, estamos em um cenário novo. Isso aí, basicamente, o meu quarto já tá tudo pronto. Acho que depois falta dar umas organizadas e tudo. Mas isso é mais aí pra frente, porque isso aí a gente pode ir dando tudo. E eu já sei como é que vai estar cada coisa aqui. Mas enfim, mas como vocês podem ver, temos aqui o banner de Turma Aqui, Junte Sua Turma, Junte Amigos, que é a série piloto. Isso aí eu posso explicar um vídeo depois. Lá o banner de Jean e Amigos, que vai virar sketch, então fiquem ligados. E o negócio de Juni e Nicole. Bom, basicamente, a gente vai fazer um vídeo porque a gente tá fazendo uma série chamada Julgando Franquias. E basicamente, a gente vai fazer aqui o vídeo que a gente fez lá do Lilo e Stitch. E agora a gente vai fazer aqui dos Smurfs, exatamente. O filme novo dos Smurfs lançou no cinema e eu decidi fazer aqui uma tier list falando desses projetos e tudo que a gente tem aí, quanto às séries e os filmes. E vocês vão se perguntar dos quadrinhos. Bom, eu nunca cheguei a ler os quadrinhos também. A gente também não vamos incluir os quadrinhos, que a gente vai falar do audiovisual. Então, tudo de franquia mesmo, a gente vai falar de franquia audiovisual, não assim franquias de leituras ou alguma coisa assim. Bom, enfim. A gente vai falar aqui e a gente vai fazendo na ordem, assim, a gente vai falando de cada ordem tudo. Bom, vamos começar aqui por essa versão dos Smurfs, em preto e branco. Basicamente, essa aí é uma série dos Smurfs dos anos 60, que foi feita exclusivamente no cinema. Cheguei a assistir um pouco, eu acho que foi mais esse ano também que eu cheguei para poder ver por curiosidade, e é muito legal. Só que, infelizmente, a gente não tem todos os episódios. Eu vou colocar um 8 porque é uma série muito boa, mas eu acho que ela poderia ter, assim, se não tivesse, assim, os episódios totalmente perdidos. Mas é uma boa série, porque é uma proposta muito boa, por sinal. Bom, agora a gente vai falar aqui disso aqui. Agora vamos falar dos projetos mais recentes. Não vamos falar do filme, porque o filme vai ser em penúltimo e vocês vão saber o porquê. Bom, basicamente, esse desenho dos Smurfs. Bom, eu já vou ser bem direto. Não é um projeto ruim, mas na minha opinião... peraí que eu... Nossa, deu vontade de espirrar, gente. Eu precisava pausar aqui. Bom, mas enfim. Sobre essa série de 2021, é uma boa série. Só que tem um porémzinho. Basicamente, ele de fato, ele desvia muito da obra original. Assim, a partir da primeira e da segunda temporada, são as temporadas que eu não gosto pra caramba. Tipo, os personagens também, tipo, eles ficaram meio descaracterizados e algumas coisas assim. O único acerto que a gente tem nessa série é que a gente tem a versão feminina dos Smurfs, que são as garotas Smurfs que têm sua própria vila e tudo. E é isso. Tipo, a primeira e a segunda temporada elas são os que eu menos gosto. Agora, a partir da terceira temporada, as coisas começaram a dar uma melhorada, pelo menos. Tipo, a gente teve duas novas personagens, que é a Smurf Vagalume e a Smurf Bolha, que pra mim, eu gostei pra caramba dessas duas personagens. Principalmente porque a Smurf Vagalume é dublada pela Bianca Alencar, que é conhecida por dar a voz da Twilight Sparkle, de My Little Pony, e também dos projetos bem recentes da Glitzy, que é uma personagem que eu esqueci lá, que é da série do Distrito dos Lampejos, que a gente já trouxe aqui no canal também no primeiro episódio. E a Smurf Bolha, ela é dublada pela dubladora da Starlight, de My Little Pony, e da Yor, de Spy X Family. Então, tipo, pra mim, eu vou dar um 7, porque a primeira e a segunda temporada não são das melhores, apesar que tem alguns episódios bons, mas ao mesmo tempo, a gente tem a descaracterização da Smurfette. Tipo, eu já vou falar uma outra coisa também, que antes de continuar. A Smurfette, ela tem suas personalidades criadas pelo Peio e tudo. E eu achei que nessa série ela foi totalmente descaracterizada. E tipo, é mais aquela era work. Por exemplo, a gente tem outras Smurf meninas e tudo. Não dava para elas, tipo, lutar karatê, não fazer a Smurfette? Tipo, eu achei muito inadmissível. Bom, mas é aquilo tudo, né? Aquela era work e tudo. Enfim.
Mas, para vocês verem, aqui está um desenho que eu peguei aí no Instagram. Lembrando que ele não é meu, tá? Então, eu também não vou conseguir... Mas os créditos vai pra pessoa e tudo. Que é a Smurfette clássica dando um cacete. Que ela acabou de dar um cacete na Smurfette da série de 2021 dos Smurfs. Enfim, bom, continuando com a lista. Esse daqui, os Smurfs e a Flauta Mágica. Bom, esse daqui, ó, pera aí. Vou deixar aqui. Esse filme aí, ele é basicamente um filme de dois personagens que acabaram introduzindo os Smurfs nos seus próprios quadrinhos, para os Smurfs ganharem uma popularidade. E tipo, os Smurfs aparecem, tudo. E é um filme legal. Tipo, eu assisti muito pouco, mas ele é um filme bem bacana, por sinal, porque ele se trata mais da Flauta Mágica. É isso. Eu vou colocar um 7, porque de fato eu não vou conseguir me lembrar direito do filme, porque eu acabei nem reassistindo também para poder entender. Eu sinto muito, tá? Só é isso. Mas é um bom filme. O próximo é Os Smurfs de 2011. Bom, eu vou ser direto. Quando eu assisti a todos esses 4 filmes no cinema. Mas olha que de específico, o primeiro Os Smurfs é o que eu mais gostei. Tipo, quando criança eu assistia pra caramba esse primeiro filme. Agora, reassistindo depois, eu consigo ver que ele, tipo... ele começa a... vamos se dizer... ele consegue ser ainda bom, só que ao mesmo tempo tem aquelas piadas que você percebe depois de adulto. Então, tipo, o CGI e tudo, ele acabou envelhecendo, não como vinho, mas razoável. E, tipo, tem boas piadas, nota 9 porque ele é um bom filme. Bom, e é isso que eu digo, porque ele é muito legal. Bom, falando dos especiais, vou começar aqui o de Natal. Basicamente, o Ranzinhos, ele, tipo, não quer comemorar o Natal. E aí eles ficam... aí esse curta, ele é basicamente baseado na história onde tem aquele velhinho lá que acaba recebendo os 3 fantasmas do Natal e tudo. E, tipo, eu não vou conseguir me lembrar como é que é, porque já faz, tanto tempo que eu não assisti. Mas é um bom curta, tipo, um especial de Natal, se você considerar como televisão. Mas tá aqui. Ele não foi feito pro cinema, mas pelo menos foi legal. Agora, esse aqui do Halloween também, eu acho ele muito bacana. Vou colocar até um 7 também, porque... na verdade, vou colocar os 2 aqui juntos. Porque ambos são curtas com histórias diferentes. Tipo, esse daqui é mais dos fantasmas do Natal. E o outro já é uma história mais do Arrojado, que ele quer vencer um concurso de quem coleta mais Smurfrutinhas e tudo. E ele é um bom curta, então é só isso que eu tenho que dizer. O próximo é os Smurfs 2. Bom, eu já vou ser direto. Pra mim, não tem como superar o primeiro filme, porque o primeiro filme pra mim é muito bom. Mas esse segundo filme, ele tem sim suas qualidades. Já que, de fato, uma coisa que eu posso dizer. Ele mais se retrata assim, do sequestro da Smurfette. E aí os Smurfs têm que ir lá para salvá-la. E aí quem acaba rindo? O Ranzinza, o Vaidoso e o Desastrado. E diferente do primeiro filme, que o Vaidoso só tem muito pouco tempo de tela, que ele aparece na vila e depois aparece lá na batalha final, o Vaidoso ele acaba tendo mais espaço de tela, com o Ranzinza, o Papai Smurf e o Desastrado para salvar a Smurfette. A gente tem 2 novos personagens que são o Raccoons e a... eu esqueci o nome deles, mas... são bons personagens, só pra ser bem sincero e tudo. Mas, tipo, não tivemos um terceiro filme. Infelizmente, ele não foi muito bem nas bilheterias. Mas ele é um bom filme. Eu vou dar uma nota 6, porque, pra mim, tem algumas coisas que desvia muito do primeiro filme. Mas ele consegue ser um bom filme também. Então, é isso. Bom, o próximo agora é Os Smurfs e a Vila Perdida. Bom, eu já vou ser direto. Depois do fracasso que os Smurfs 2 teve, a Sony queria fazer um reboot. E aí fizeram aí o Vila Perdida. E eu já vou dizer uns contrapontos. A gente tem aí a Smurfette, o Desastrado, o Gênio e o Robusto indo numa busca de uma Vila Perdida, onde eles acabam encontrando as garotas Smurfs. Pra mim, ele também não é daqueles filmes legais, mas tipo...
Visualmente é muito bacana, porque respeita muito os quadrinhos do Peio. E a incrementação das garotas Smurfs também foi muito legal também, que, por sinal, é joia. Principalmente porque a gente teve essa incrementação a partir da série de 2021 e também a partir do... como eu posso dizer? Nos quadrinhos mais recentes que a Peio Company vem lançando dos Smurfs. Pra mim, tipo, é legal, por sinal, só a história mesmo que é aquela coisa. Vou dar uma nota 5 porque, pra mim, ele poderia ter sido um pouquinho melhor em requisito de história também. Tipo, daria pra fazer um bom especial pra TV. E, tipo, se o segundo filme não tivesse fracassado, a gente teria, assim, um terceiro filme. Já que, de fato, esse terceiro aí, mesmo sendo o reboot, ele ignorou totalmente os 2 primeiros filmes, infelizmente. É aquela coisa. Bom, agora a gente tem os 2 últimos. E vamos começar com esse novo filme dos Smurfs. Basicamente, a Sony, ela não possui mais os direitos de produzir novos filmes. Ainda assim, ela pode distribuir os 3 filmes que ela fez, mas não pode produzir mais. Já que, originalmente, quem iria produzir os 3 filmes dos Smurfs seria a Paramount. E ia focar muito na história de origem dos Smurfs, o segundo um pouco mais do Gargamel, e o terceiro seria um desfecho. Só que aí, na época, a Sony queria fazer um filme do estilo do... como posso dizer? Tipo o Alvin e os Esquilos e também do Garfield. E aí a Paramount perdeu os direitos para a Sony. E aí o que aconteceu depois? Eu vou dizer. A Sony, depois que o Vila Perdida fracassou, basicamente quando os novos projetos dos Smurfs estavam vindo, a Nickelodeon, a Paramount na verdade, a Viacom, acabou adquirindo os direitos das produções. E aí a Nickelodeon que está transmitindo atualmente a série dos Smurfs. E aí a gente teve aí um novo filme, que aí a Paramount podia fazer o filme como todo. O filme teve a direção do Chris Meyer, né, que é conhecido por dirigir o Shrek 3º e o Gato de Botas de 2011. E, pra ser bem sincero, o filme ele é dos bons, exato. Eu tô ciente das notas também, principalmente que a crítica deu, e até mesmo a nota da IMDb, mas quando eu assisti o filme, tipo, eu não esperava que, tipo, vai ser aquele filme que não vai ser, tipo, como o primeiro, porque quando eu assisti o segundo e o terceiro aí, da Sony, foi difícil pra quem não é o primeiro, pra mim, foi insuperável, porque, tipo, até notar que tem umas piadas indesejadas, né, mas quando eu assisti esse novo, que é um reboot, um universo diferenciado, eu amei esse filme. Tipo, a única coisa que eu estranho é os Smurfs ficarem dançando e tudo, bancando muito os Trolls da DreamWorks, apesar de eu gostar muito de Trolls. Mas ele é um filme dos bons. Ele, tipo, merecia muito reconhecimento e, tipo, ele até que tá indo bem nas bilheterias. Não é bem alto, mas não precisa ser alto também, porque o Superman não dá pra superar. Mas, pra mim, ele foi um filme que me divertiu muito e eu considero ele bem importante pra mim. E também a gente teve Star Talents na dublagem brasileira, como, por exemplo, a Jennifer Nascimento, que faz a Smurfette. Quando eu soube que ela ia fazer, eu fiquei preocupado. Mas quando eu ouvi a voz dela na Smurfette, ela mandou bem zaço até. Eu gostei pra caramba. E tipo, eu vou colocar aqui, ó, nota 9, porque pra mim esse filme foi dos bons. Agora, por último, temos a série dos Smurfs da Hanna-Barbera. E esse eu fiquei por último porque eu vou ser direto. Esse é um dos melhores desenhos que eu já vi. Mesmo nascendo em 2005, mas eu confesso que dos anos 80 lá, é os Smurfs que eu assisto. Eu queria até ficar aí uns 30 minutos falando bem desse desenho, mas para poupar o tempo de vocês, eu só vou dizer uma coisa. Ele teve a supervisão do próprio Peio na época, porque o Peio tinha todo o controle criativo, ele supervisionava as histórias, principalmente porque tinha enredo inédito nesse desenho, além de adaptações dos próprios quadrinhos dos Smurfs. E ele sim consegue ser um dos desenhos massas. Não, aqui ó, nota 10 porque esse desenho, ele é dos bons. E essa é a minha tier list, quais que são os melhores, e não tem os piores, porque senão teria 0, mas esse daqui é a minha tier list da franquia dos Smurfs. Em primeiro eu deixo
os Smurfs da Hanna-Barbera. Em segundo, os Smurfs de 2011 e os Smurfs da Paramount de 2025. Em terceiro lugar, os Smurfs dos anos 60 para o cinema. Em quarto, os Smurfs de 2011, os Smurfs e a Flauta Mágica, o especial de Natal e o especial de Halloween da Sony, né, feito aí pela Sony. Em quinto lugar, os Smurfs de 2. E em último eu deixo o Vila Perdida, que por mais que eles acertem no visual e nas personagens femininas, ele não deixa de ser tipo um episódio piloto pra série. E também porque eu achei pela história o mais fraco de todos. E essa é a minha opinião. Fiquem atentos aqui no canal porque pode ser que eu traga conteúdo de Smurfs em requisito de história também. E totalmente baseado nesse novo filme aqui. Além desse novo filme, também um pouco da Hanna-Barbera para manter um respeito com o legado do Peio. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que assistiram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!